Olá, está começando o Boletim de Notícias. Eu sou Cristina Torelli e te faço companhia a partir de agora. Um estudo dinamarquês publicado esta semana indica que a subvariante da Omicron, a BA2, é mais contagiosa que a original. A subvariante da Omicron BA.2 é mais contagiosa que a original BA.1. A afirmação faz parte de um estudo dinamarquês publicado nesta segunda-feira. De acordo com a Autoridade Dinamarquesa de Controle de Doenças Infecciosas, se uma pessoa está infectada com a BA.2, há um risco global de 39% de que outro membro da família seja contaminado durante a primeira semana. No caso de positivo para a BA.1, o risco cai para 29%. Na França, o governo anunciou nesta segunda que atletas estrangeiros poderão competir no país se apresentarem um esquema completo de vacinação com qualquer imunizante existente. O Ministério do Esporte ressaltou que também vai ser obrigatório que respeitem um rigoroso protocolo de bolha sanitária. As regras se aplicam ao Grand Slam de Judô em Paris, às partidas do torneio Nations de rugby e também aos Jogos Internacionais de Futebol. Após a expulsão do tenista número 1 do mundo Novak Djokovic da Austrália por não ter sido vacinado, o governo francês especificou que todos os atletas que viajassem à França para competir deveriam estar imunizados. Em Rio Claro, no interior de São Paulo, a vigilância epidemiológica está indo até as empresas para diminuir a demanda de pessoas com doses em atraso com a vacina da Covid-19. Veja na reportagem. Edemilson é operador de máquinas, tem 56 anos e há 37 trabalha na mesma empresa. Ele é transplantado e não hesitou em tomar a vacina. Dessa vez, foi imunizado com a 4ª dose. Eu tinha medo, porque se eu pegar isso daí, só Deus sabe o que pode acontecer comigo. Eu me sinto aliviado, né? Pelo menos eu espero que se pega essa doença, você pelo menos pega mais fraco. Nesta empresa são 160 funcionários. Com o surto gripal, o quadro também foi afetado. Ao longo do mês de janeiro, entre 10% e 15% dos funcionários afastados porque ou estão com Covid, ou suspeita, ou algum familiar muito próximo. Então a gente tem sempre tido uma atitude bem proativa de já isolar para não espalhar. Apesar de alguns casos, desde o início houve a conscientização por parte dos colaboradores. Todos foram imunizados. Hoje, 54 estavam aptos e receberam a dose de reforço. Então a gente sempre teve, desde o início da pandemia, antes da vacina até, a gente já teve um esquema de cooperação muito grande. Então hoje está muito fácil, né? Eu tenho 100% dos funcionários já vacinados. Em Rio Claro, são mais de 57 mil pessoas com a 2ª dose ou a dose de reforço pendentes. O município, então, retomou a vacinação nas empresas para ampliar a cobertura. Somente nesta semana, a estimativa é que quase 700 doses sejam aplicadas nestes ambientes. Em agosto, nós optamos por ir para dentro das empresas para pegar o público mais jovem, que trabalhava e que não podia estar presente para tomar a 1ª e 2ª dose. E dessa vez a gente retorna para fazer a busca ativa daqueles que não retornaram para a 2ª dose e também agora os que precisam receber a dose de reforço. O cenário atual do município segue preocupante. Os profissionais destacam a importância da conscientização. A gente precisa ficar atento, a gente precisa tentar reduzir o nível de transmissão, que está bastante alto, porém a gente percebe a efetividade da vacina. Então, ao mesmo tempo que a gente tem um aumento no número de contaminados, a gente não teve um aumento tão expressivo assim de internados e de pacientes graves. Mas a gente não pode relaxar nos cuidados. Ainda existe aí um ambiente de risco e as pessoas precisam ter consciência disso. Em Fortaleza, no Ceará, os estudantes voltaram para as aulas presenciais. No estado, as autoridades estão pedindo comprovante de vacina aos alunos. A volta às aulas na Escola de Ensino Médio em Tempo Integral Visconde do Rio Branco, no centro de Fortaleza, foi marcada pela receptividade e teve até tapete vermelho para os estudantes e professores logo na entrada. Na sala de aula, um pouco de música para completar o aconchego deste retorno presencial tão aguardado pelos alunos. Eu estou fazendo terceiro ano, né, tem Enem, tem essas coisas, então eu preciso me dedicar muito. E o Visconde, ele é um colégio que se dedica muito nessa parte. Toda a equipe escolar está muito preparada para isso, os professores sempre instruindo a gente a cumprir todos os protocolos direitinho, ajudando também fornecendo máscara, álcool em gel.
Então isso me tranquilizou bastante. Expectativa dos estudantes e de toda a comunidade escolar, com o retorno 100% em salas de aula. E para garantir um retorno ainda mais seguro na volta às aulas da rede pública estadual, foi exigido dos estudantes, ainda na matrícula, o comprovante de vacinação. E eles têm um prazo de 30 dias, mesmo após o início das aulas, para apresentar o documento, ainda que tenha apenas a primeira dose do imunizante. Hoje o Visconde está com praticamente 100% dos alunos vacinados, então o desejo dessas voltas às aulas presenciais partia muito dos alunos e dos pais. Então hoje, nesse primeiro dia de aula, nós percebemos hoje a nossa escola lotada. Então é com muita alegria que iniciamos o ano 2022 presencial. O presidente Jair Bolsonaro acompanhou o início dos testes operacionais do Polo Gaslub, uma unidade de processamento de gás natural da Petrobras. Segundo o governo, quando estiver pronto, o polo vai produzir 20% do que é consumido no país hoje, o que abre caminho para diminuir a importação do produto. A cerimônia que marcou o início da fase final de testes do Polo Gaslub de Itaboraí, no Rio de Janeiro, contou com a presença do presidente da República, Jair Bolsonaro. O presidente da Petrobras, Joaquim Silvio Luna, ressaltou a importância do trabalho desenvolvido pelo governo federal. Um projeto que contribuirá para uma maior segurança energética nacional, reduzindo ainda mais nossa dependência em relação à importação de gás natural. Quando estiver em pleno funcionamento, o Polo Gaslub vai processar diariamente 21 milhões de metros cúbicos de gás do pré-sal, que representa 20% do consumo nacional. O ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, diz que nos últimos anos a Petrobras conseguiu aumentar a produção de petróleo e gás. Se hoje o mundo vive uma crise entre oferta e demanda, nós, presidente, aumentamos as exportações de petróleo do país por conta do aumento de produção em 286%. Isso em 2 anos de pandemia. Segundo o presidente Jair Bolsonaro, o governo mostrou que é possível recuperar a Petrobras com um trabalho técnico e profissional. Também aqui diretores técnicos competentes, que têm moral, que têm ética, que querem fazer o melhor para o seu país. O Brasil é nosso. Nós temos como mudar o destino do Brasil. Basta cada um fazer um pouco mais do que é o dever dele. E aqui a Petrobras é um grande exemplo disso, que vocês estão fazendo de 2019 para cá. E o Brasil fechou 2021 com saldo superior a 2.730.000 empregos formais. Os dados são do novo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED. Rogério e a esposa produzem cacau na Bahia para abastecer uma fábrica de chocolates em São Paulo. No ano passado, o casal teve que se adaptar na pandemia e passou a vender o produto pela internet. Deu tão certo que o negócio decolou e foi preciso até contratar mais gente. 2021 foi um ano que a gente conseguiu crescer bastante, o mercado melhorou bastante para o nosso lado. Inclusive a gente está contratando mais pessoas. De acordo com os dados do novo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED, em dezembro, o destaque na geração de empregos foi o comércio, com um total de 9.000 novos postos de trabalho. Esta gerente do Sebrae disse que há 15 meses seguidos, as pequenas empresas são responsáveis por 7 de cada 10 novos empregos gerados com carteira assinada no país. Esse bom desempenho do comércio reforça a importância dos pequenos negócios na redução do nível de desemprego no Brasil. No ano passado, o Brasil gerou um saldo positivo de mais de 2.730.000 postos de trabalho. E por causa do emprego temporário, houve o fechamento de 265.000 vagas formais no mês de dezembro. Mesmo assim, no acumulado de 2021, os números foram melhores que em 2020. Foram quase 20.700.000 contratações contra 17.900.000 desligamentos. O maior número da década, 2.700.000 empregos gerados num único ano. Isso requereu, sim, muito esforço, muita determinação, coragem no enfrentamento da pandemia.
As bebidas artificiais na mira da saúde pública. A Organização Mundial da Saúde recomenda que se aumentem os impostos de bebidas como refrigerante. Refrigerantes, sucos de caixinha, chás prontos. Doces vilões de uma boa nutrição. Normalmente as bebidas açucaradas, elas levam uma grande caloria para a nossa alimentação e sem muito retorno nutricional. Seriam calorias vazias. O consumo de 2 copos de refrigerantes ao dia aumenta em mais de 50% o risco de morte por doenças no aparelho digestivo, no caso dos açucarados, e por doenças circulatórias, no caso dos dietéticos. Esses produtos são encontrados muitas vezes assim, logo na entrada do supermercado e em oferta. Pesquisa feita por uma ONG de promoção e saúde, em parceria com a FIP, sugere que o aumento nos preços das bebidas adoçadas traria impactos positivos para a saúde da população e para a economia do país. A proposta é aumentar a tributação desse tipo de produto, iniciativa já adotada por mais de 50 países, como o Reino Unido, África do Sul e México, e recomendada pela Organização Mundial da Saúde. A estimativa é que alíquotas de 20% reduziriam o consumo das bebidas adoçadas em 19% e acrescentariam 2,5 bilhões de reais ao PIB. Se a alíquota máxima de 50% fosse adotada, o consumo cairia pela metade, com potencial de arrecadação de 3,8 bilhões de reais. Os grandes produtores de bebidas açucaradas, eles têm isenção tributária de bilhões de reais por ano, e a gente deixa de arrecadar dinheiro para os nossos cofres públicos que poderiam estar servindo para atuação para o Covid, por exemplo. Atualmente, o Brasil consome mais de 4,2 bilhões de litros de bebidas açucaradas ao ano. Com o aumento dos impostos sobre elas, outras opções, como água, suco natural, café, chá e leite, poderiam substituir os refrigerantes nos carrinhos dos brasileiros com mais frequência. A nutróloga lembra, no entanto, que melhorar a alimentação da população depende de múltiplas frentes. A gente pensa em educar a partir das crianças, uma boa merenda escolar, uma merenda escolar adaptada, programas dentro das escolas mostrando como a gente deve consumir. O Boletim de Notícias está terminando. Até mais.